Hoje eu vou mostrar o projeto do Ateliê Catavento, que é uma escola de costura criativa. Aqui no ateliê, as alunas aprendem a costurar de forma criativa. A escola começou dentro de casa, mas cresceu muito e houve necessidade de mudar para um espaço maior que abrigasse mais alunas. Então, o grande desafio desse projeto foi conseguir trazer para dentro desse espaço comercial, dessa sala, que já era naturalmente mais fria e impessoal, esse acolhimento que existia dentro de casa. Além disso, um outro ponto muito importante era o custo, que a ideia era que ele ficasse próximo de zero. Então a gente precisava aproveitar tudo que elas tinham no ateliê anterior, que tinham proporções bem menores. Então nós fizemos algumas adaptações para que esse mobiliário existente crescesse aqui dentro. Um outro ponto fundamental foi o prazo. Esse projeto começou a ser desenvolvido na primeira semana de janeiro e dia 5 de fevereiro as aulas começavam. Então a gente precisava dar soluções que fossem muito simples e rápidas de serem executadas. E dentro desse conceito de trazer a casa delas para dentro desse espaço comercial, nós trabalhamos o que a gente chamou de memórias afetivas, que eram trazer elementos que resgatavam essa memória de conexão com esse espaço anterior e também uma conexão com o assunto costura, que normalmente nos remete à casa da avó, à casa de mãe, normalmente um espaço mais acolhedor, com elementos de madeira. Quando a gente consegue trazer de forma adequada esses elementos e resgatar essa memória afetiva, o aluno automaticamente ele já se sente mais integrado a esse espaço. Todas as atividades do ateliê, elas giram basicamente em torno dessa mesa principal, que é a mesa central, a mesa de corte de tecido. Então, no ateliê antigo, a gente tinha um móvel menor, bem mais estreitinho, um pouco menos comprido. O que nós fizemos? Para aproveitar esse móvel, nós pegamos um tampo de pinos maior, mais comprido e mais largo e parafusamos esse móvel em cima da mesa existente, crescendo as dimensões para ficar mais proporcional ao espaço atual. O pinus é um material super econômico, resistente, ele precisa ser apenas lixado e dado um verniz, algum verniz de acabamento. Nesse caso aqui a gente deu um verniz PU, que é um verniz automotivo mais resistente, que faz com que essa peça aguente bastante o movimento do dia a dia. A ideia inicial era levar esse pinus para as laterais também, para as mesas de costura. Mas por uma questão de custo e prazo, nós optamos por usar o MDF branco, que era um material que o marceneiro já tinha à mão e não precisava de acabamento. Então fizemos as bancadas de MDF, com a estrutura de fixação também à mão francesa feita no próprio MDF, tudo muito simples e muito básico. Como todas as atividades giram em torno da mesa central, de um lado a gente tem algumas máquinas de costura e do outro lado também. É muito interessante que o material das alunas fique sempre à mão delas. Então, linhas, por exemplo, elas poderem ver todas as cores, tudo que elas precisam. Quase tudo aqui no ateliê foi alguma adaptação que a gente fez. No caso desse porta-linhas, por exemplo, isso aqui era um revisteiro, uma estrutura de MDF branco com um vidro na frente. Nós tiramos as revistas e colocamos as linhas, que é um material que as alunas utilizam no dia a dia. E aqui em cima, outra adaptação, um móvel que a gente tinha com outro uso no ateliê antigo e que aqui virou um nicho para mostruário, para exposição das peças que elas desenvolvem. Outra adaptação caseira que a gente trouxe para o ateliê foi esse porta-aviamentos. Nós pegamos um cabo de vassoura e pedimos para uma pessoa muito experiente fazer esses suportes nas laterais para a gente, que no caso foi o meu pai, porque a cliente, por coincidência, é minha irmã. Então o que o papai fez? Pegou esse cabo de vassoura mais fino, cortou um toquinho de madeira aqui atrás, colou um outro toquinho nele e fez o furo para o cabo entrar. Fixou na parede com 2 parafusos. A grande referência do ateliê anterior que a gente trouxe para cá foi a árvore da vida. Essa árvore existia lá na parede, montada de uma outra forma, e a gente fez uma nova leitura para ela aqui. Ela foi feita por uma das sócias do ateliê, que é uma grande artista, e por uma coincidência maior ainda, é minha tia. Família, família. Elas pegaram retalhos de tecidos, que são os materiais delas aqui no ateliê, e recortaram, colaram diretamente na parede com cola, fazendo os galhos,
todas as folhinhas e penduraram, colaram com cola quente esses passarinhos que elas também costuram. Entrando no ateliê, a gente é recebido por esse conjunto de móveis antigos, que trazem seu acolhimento e remetem à casinha da avó. Aqui, por exemplo, um guarda-roupas foi adaptado para guarda-tecidos, que são os materiais que elas utilizam no dia a dia. Um outro faça você mesmo, que foi feito pela minha tia e eu sou apaixonada, são esses passarinhos. Isso aqui nós pegamos uma canetinha, riscamos os fios na parede com canetinha hidrocor. Ela pegou cascas de pistache, pintou com tinta comum, tinta guache, cada um de uma cor, colou na parede com cola quente e com a mesma canetinha hidrocor desenhou o olhinho, o biquinho e as patinhas dos passarinhos. Isso aqui é um detalhe lindo para a gente colocar, por exemplo, em quarto de criança. Quando a gente fala de custo zero, isso envolve aproveitar tudo que a gente já tem existente. Nesse caso aqui, esse armário ficava num quarto que ela tinha no apartamento. Então nós trouxemos esse armário para cá, criamos mais prateleiras para eles guardarem aviamentos, aviamentos e mais aviamentos, além de mais tecidos. Aqui teve faça você mesmo por parte da família inteira. Até na iluminação nós chamamos o marido de aluguel, que fez uma adaptação super simples, mas que ficou muito boa. A gente tinha essa fileira de iluminação central, 3 pontos de luz, mas a gente precisava de luz em cima de todas as máquinas de costura também. Então o que nós fizemos? Nós pegamos apenas um eletroduto galvanizado, na medida que a gente precisava, fixamos no teto com as abraçadeiras e passamos o fio que saía do ponto de luz por dentro desse eletroduto, conectando na outra luminária. Mais simples que isso é impossível. Quero saber tudo que você achou desse vídeo. Se gostou das soluções adotadas, me conta aqui nos comentários, dá um like e se liga por aqui. Trabalhar nessa sala tá lindo demais. Primeiro porque ela é muito clara, ela é cheia de cores, ela é cheia de formas, ela é cheia de amores. Cheia de gente maravilhosa aqui com a gente, não precisa mais nada. Esses são os amores que a gente tem. Vamos lá? Pra elas?